que gera mais tráfego? Agora chegamos à parte que nos interessa falar aqui nessa aula, né? Chegamos à parte aí que eu vou esclarecer algumas coisas para você. É importante que você escolha artigos evergreen. Eu aconselho você a escolher artigos evergreen. Agora, é claro, se você está montando aí, se o seu negócio é um site de classificados para a sua cidade, então, muito provavelmente, o seu foco vai ser artigos com data de validade, né, determinadas ali, né? Então, por quê? Porque é notícia, né? Então, muito provavelmente, você vai ter um mix aí de artigos evergreen, não deixe de adicionar artigos evergreen, mas também adicione, você vai ter que adicionar mais artigos de momento ali, né? Notícia, né? Então, o que aconteceu hoje na minha cidade? Como foi a reunião na Câmara dos Vereadores? O prefeito inaugurou mais uma obra, né? Ou então houve algum escândalo de corrupção na minha cidade. Então, você vai ter a tendência mais para este lado, né? Mas agora nós vamos descobrir o que gera mais tráfego. Conteúdos com data de validade, eles geram mais tráfego rapidamente e são mais fáceis de indexar e posicionar nos mecanismos de busca, mas seu tráfego acaba súbita e rapidamente também. Ignore algumas vírgulas aí desse texto, porque eu escrevi muito rápido, mas o importante é a ideia que eu vou passar para você aí. Bom, esses conteúdos com data de validade, eles geram mais tráfego. Por quê? Porque imagine que aconteceu um escândalo de corrupção aí, vamos supor, do governo, né? Vamos colocar assim, e que saiu na televisão em vários meios de comunicação. Automaticamente as pessoas vão para a internet pesquisar mais sobre o assunto. Então você vai ter um pico aí de pesquisas, né? Desde YouTube, as pessoas vão pesquisar no YouTube para ver se tem alguma coisa falando, né? Há sites, há notícias, mesmo que já existam grandes sites, vamos dizer assim, bem ranqueados, que já vão trazer essa notícia aí em primeira mão e que venham a aparecer aí mais facilmente nas buscas e nos resultados. No entanto, pelo assunto ser um assunto bombástico, acaba sempre sobrando tráfego para as pessoas que estão escrevendo ou publicando sobre aquele assunto de um determinado ponto de vista, diferente, né, do que... Eu, por exemplo, eu vou citar como eu pesquiso, né? Eu sempre abro ali, e nesse caso, quando eu estou pesquisando por uma notícia, eu vou até a terceira, quarta, quinta, sexta página do Google. É o único tipo de conteúdo que eu costumo fazer isso, que eu não fico ali na primeira e segunda página, né? No máximo na segunda página. Com conteúdos evergreen, geralmente é assim. Mas com conteúdos com prazo de validade, geralmente notícias, eu pesquiso sempre e depois eu vou para o YouTube, pesquiso no YouTube, eu vou para as redes sociais para mim ver, mesmo já tendo lido alguma notícia relacionada a isso, mas eu quero ver outros pontos de vista também, né? Então, por que eles geram tráfego? Por conta desse efeito, né? Eu vou citar outro exemplo para você. Teve um caso agora, recentemente, eu acho da Betina, não sei se você ouviu falar, alguns dias aí atrás, alguns meses aí atrás aconteceu isso, aquela moça que disse que faturou 1 milhão e não sei quanto por conta de investimentos que ela fez, né? E de repente todo mundo começou a publicar memes sobre isso, todo mundo começou a publicar várias notícias sobre isso, várias análises e avaliações. Então todas essas pessoas estavam explorando o impacto que aquele assunto teve, porque aquele assunto chamou a atenção das pessoas. Algumas pessoas estavam rindo, zombando, duvidando, outras estavam interessadas, mas o interessante era o tráfego. Todo mundo viu uma oportunidade de explorar o tráfego. Então isso acontece com mais facilidade com esses conteúdos com data de validade, né? Por exemplo, um atentado que aconteceu em algum lugar. Então, acontece, sai nos jornais, as pessoas vão para a internet e vão vasculhar a internet para pesquisar sobre isso. Então, por isso que eles geram tráfego, né, mais rápido e uma grande quantidade de tráfego, certo? E por isso é mais fácil de indexar e posicionar nos mecanismos de busca, né? Mas, no entanto, seu tráfego acaba súbita e rapidamente também. Né? Duas palavras aqui que são basicamente a mesma coisa, mas tudo bem. Mas, enfim, por quê? Porque vai se perdendo o interesse.
as pessoas estão interessadas, mas aí depois de 3, 4, 5, 6 dias, aquela notícia já não é mais tão interessante, não é mais novidade para ninguém, né? Bom, já os conteúdos evergreen demoram mais para serem indexados. São mais difíceis de posicionar no topo dos mecanismos de busca, mas seu tráfego é duradouro e cresce sempre com o passar do tempo. Então, nós temos meio que uma polarização, como você pode observar aí, né? Enquanto os conteúdos com data de validade, eles posicionam rápido, as pessoas visitam rápido, consomem rápido, né? Procuram mais e você consegue alcançar um maior número de pessoas. Já os conteúdos evergreen, eles demoram bastante para você posicionar. Por quê? Porque muitos sites já escreveram sobre aquilo, já bateram naquela tecla ali, né? Não é uma coisa que está em evidência muitas vezes, né? É uma coisa nichada, as pessoas estão procurando dentro de um nicho, dentro de uma posição. Então se torna um pouco mais difícil. Mas, no entanto, à medida que você for posicionando, à medida que você for galgando as suas posições, fortalecendo, usando as técnicas de SEO para posicionar outros artigos, né? Usando a sua estratégia do link build, que é aquela linkagem que a gente faz dentro e fora do nosso site, para ir subindo posts, aí o que vai acontecer é que a gente vai posicionar melhor esses artigos evergreen. Aí acontece uma coisa: quanto mais um artigo evergreen ele é posicionado e quanto mais tempo ele tem, ele é bem posicionado e mais tempo ele tem, mais ele vai crescendo. Então ali você tem meio que um ativo. O seu artigo se torna um ativo. Algo que está lá na internet e que vai gerar tráfego e mais tráfego e mais tráfego, né? E que muitas vezes um artigo daquele ali conta para posicionar outro artigo seu, quando você linkar de um para o outro. E a tendência é que a sua autoridade ela vá sempre crescendo. Então é uma polarização. Enquanto um é mais difícil, o interesse é mais baixo, o outro, o interesse é mais explosivo, né? Cada um traz aí determinado lucro por um determinado ponto de vista diferente, né? Então é bem interessante a gente avaliar isso aí. Então que tipo de conteúdo eu devo produzir? Qual é o tipo de conteúdo que eu devo produzir? Agora a gente vai avaliar de uma forma bem clara e objetiva. Eu quero deixar algumas dicas para você. Eu acho que esse vídeo inteiro são dicas, né? Mas eu vou deixar essas dicas aqui e explicar para você como usar isso. Produza os dois tipos de conteúdo, se possível, caso a sua persona e público-alvo consiga consumir. Bom, então como é que você faz isso, né? Para alguns tipos de site, como eu falei, é um pouco difícil, né? Por exemplo, eu não posso construir um site sobre culinária, né? Vamos dizer que o meu produto é um livro de receitas, né? E eu vou produzir um site ali sobre culinária e ali eu vou vender o meu produto, né? Eu divulgo várias receitas legais ali e eu consigo construir um tráfego, porque esse ramo de culinária atrai muita gente, as pessoas consomem mesmo, mas aí eu vou lançar um livro especial ou um curso especial sobre a culinária francesa, com dicas exclusivas que você não viu aqui ainda no meu site, por exemplo, né? Estou até dando uma dica de nicho aí para quem estiver assistindo essa aula. E eu não tenho notícias. Como é que eu vou colocar notícias? Aí vai se tornar um pouco difícil, né? Porque para mim produzir um conteúdo de notícias, né, vai ser um pouco complicado. Mas você vai ter que pesquisar na internet, vai ter que procurar assuntos ali e você pode criar uma área ali sobre notícias. Por exemplo, vou citar um exemplo sobre o programa MasterChef, né? Quem ganhou o MasterChef, né? Quem conseguiu alcançar o prêmio tal, o chefe fulano de tal. Enfim, você vai tentar procurar notícias ali relacionadas ao seu nicho e você vai tentar colocar aquela área ali, embutir aquela áreazinha de notícias ali dentro do seu site para você sempre atrair aquele público novo ali, né? Então, seria uma forma, seria uma maneira, né? Que é intercale as duas estratégias com categorias diversas de notícias ou outros blogs, por exemplo. Então, um outro exemplo aqui, para complementar isso que eu estou falando, no meu caso aqui eu estou falando você inserir uma categoria notícias
dentro do seu site ali de culinária, né? Você pode fazer isso e pesquisar sempre novas notícias, fazer vídeos, fazer uma coluna de notícias ali com as pessoas que visitam você, o que foi notícia na culinária do mundo, né? Você vai criar aí, você tem que usar a criatividade para fazer isso, né? Para você criar esses conteúdos, porque esses conteúdos chamam a atenção e não seria interessante que você perdesse essa oportunidade também de usar o grande arranque que esses conteúdos vão dar para o seu site, certo? E outra forma é você criar blogs, outros sites externos, linkando para o seu site, para o seu blog, né? Então, de repente ali você vai criar outros sites externos ali, onde você vai explorar aquelas notícias relacionadas à culinária, mas outras notícias também, né? De repente você cria um site ali sobre notícias no geral, né? Notícias no geral ali, um portal ali de notícias, onde você vai ter uma coluna de culinária para você justificar a linkagem ali para o seu outro site de culinária, né? E aí você vai produzir outros conteúdos, aí você ganha tráfego e ao mesmo tempo você vai exibindo ali algumas coisas para atrair as pessoas para aquele seu site específico onde você quer vender aquele produto em específico. E de quebra você ainda pode transformar esse site em um portal onde você vai vender publicidade, onde você vai publicar e vender outros produtos e por aí vai o empreendimento na internet. Então a gente tem que ter jogo de cintura, né, para fazer isso aí. Já no caso do pessoal aí que tem um site de conteúdo com tempo determinado, aí com prazo de validade, como eu citei, por exemplo, um portal de notícias da cidade, né? Um exemplo, já fica um pouco mais fácil, porque você pode falar sobre várias outras coisas. Você pode, inclusive, falar sobre culinária, né? Culinária local, você vai fazer aí uma parte sobre culinária local. Moda local, você pode ainda de quebra trazer patrocinadores aí para patrocinar os seus conteúdos. Então, uma dica muito boa também. E é um conteúdo evergreen que as pessoas vão consumir sempre, né? As pessoas vão estar sempre consumindo, como também você vai poder postar notícias constantemente. Então, tem que usar esse jogo de cintura, certo? Para fazer isso. É possível transformar conteúdos com data de validade em conteúdos evergreen. É o que acontece também, né? Por exemplo, nesse caso que eu citei anteriormente da Betina, eu vi todo mundo pegando carona. Todas as páginas do Facebook, mesmo aquelas que não publicavam notícias, estavam publicando sobre o assunto, porque viram que esse assunto teve uma explosão de tráfego, então todo mundo estava querendo tirar ali a sua casquinha, e todo mundo criava umas headlines chamativas, que eram a ideia, é óbvia, né? Para pegar um pouquinho desse tráfego para si. Por quê? Porque aí a galera entrava por conta desse tema, mas aí chegava num determinado site ou blog, ia conferir o conteúdo e acabava ficando ali e acabava seguindo. Então, é interessante você usar os dois tipos de conteúdo, certo? Então, só que você tem que ter jogo de cintura para fazer isso, certo? Então, você tem que saber aproveitar os dois. Agora, para fechar aqui essa aula, né? Se você... eu aconselho você a construir uma base em conteúdos evergreen, porque eles são duradouros, né? No entanto, se você tem um site de notícias de conteúdo com data de validade, use também os conteúdos evergreen para equilibrar um pouco o tráfego, né? Agora, para quem vai fazer um site com conteúdos com prazo de validade, vai ter que, logicamente, ter uma equipe, vai ter que estar sempre publicando todos os dias, né? Então é um pouco mais complicado. No entanto, esses sites crescem muito rapidamente. Eu digo isso porque eu tenho clientes que têm sites desse tipo e eles não têm problema com tráfego, certo? Eles não têm problema com tráfego, principalmente porque muitos deles são focados nas notícias locais e as pessoas procuram e o Google já segmenta de cara nas notícias locais. Então é muito fácil, é muito rápido segmentar. Então, se você tem ideia de público da sua cidade, local, é interessante que você se volte para isso, certo? Porque você vai conseguir aí público muito rapidamente. Mas a dica que eu quero te dar é essa, ok? Produza os dois tipos de conteúdo, se possível,
ok? É claro que nem sempre é possível, né? Mas sempre fique ligado aí, você que vai escolher conteúdos evergreen, o que é que está no momento, né, acontecendo. Tente transformar esse conteúdo em conteúdo evergreen, né? Por exemplo, nesse caso da Betina, por exemplo, e outros casos que acontecem, você pode fazer o post, né? Tentando não citar a data, né? Tentando fazer uma análise, e depois mais à frente, quando o post estiver bem ranqueado, você pode colocar: em 2019 aconteceu um evento assim, assim, assim. Você pode mudar partes do post, né? Transformando o conteúdo evergreen, aliás, transformando o conteúdo com prazo de validade em um conteúdo evergreen. Porque o conteúdo vai ranquear bem, vai estar bem ranqueado, vai ter uma explosão de visitas, e aí você vai começar a usar essa técnica, esse jogo de texto aí, né, para fazer isso. Então, produzir conteúdo para a internet é isso, tem que ter jogo de cintura, tem que saber produzir, tá bom? Então eu vou parar por aqui nessa aula, já está ficando um pouquinho grande, a gente vai continuar explorando aí os conteúdos e fazer na prática também, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.